focolares no Brasil. O padre João Batista, no ano de 56, viajou para a Itália e digo a vocês, ele trouxe os focolares para o Brasil de uma vez. Olhando para esse movimento, fascinou-se no que viu. Disse logo a Chiara, quero levar para o Brasil. E trouxe para o seu povo tudo aquilo que sentiu. Daí se alastrou, foi para toda a região, com muitos voluntários e todos com uma missão, ser aqui na terra um sinal de união. No Nordeste de Padre Cício tem 9 belos estados, tem vaquejada e futebol, forró coquixachado, terra da irmã Dulce que lutou contra o pecado. Há 8 anos, no dia de Pentecostes, um grupo de jovens catequistas imaturos e inexperientes sentiram o chamado de servir a Deus através da música. Nesse dia foi fundado o Ministério Voz de Deus. Fazemos parte desse grupo 9 jovens de diversas espiritualidades, e enquanto membros desse grupo, procuramos sempre levar a espiritualidade da unidade, através da palavra de vida, da comunhão de experiências, do fazer-se um e principalmente dialogar com as outras espiritualidades, buscando sempre Jesus em meio. Como frutos dessa experiência, posso dizer que nós somos testemunhas da voz de Deus quando assumimos o estilo de vida de Jesus, ou seja, no servir, no dia a dia aos nossos familiares, no nosso trabalho, no lazer, no estudo e no próprio ministério. E também a alegria de poder viver o diálogo com essas diversas espiritualidades que nos fazem crescer espiritualmente e a viver uma vida mais santa em direção ao alto. Conhecer o movimento paroquial dos focolares, para mim que estou no caminho rumo ao sacerdócio, tem uma importância singular, posto que o sacerdote é chamado a buscar, acima de tudo, a unidade na sua paróquia, com o intuito da construção do reino de Deus. Ora, na igreja, a qual é formada por diversos movimentos e carismas, certas vezes, infelizmente, pode-se notar que algumas expressões e movimentos eclesiais acabam se fechando em si. Vejo que com os focolares não é assim, uma vez que este movimento se preocupa com a unidade na paróquia e com todos os que formam a igreja, sendo algo muito belo. Sou Arthur e atuo na minha paróquia, no Ministério de Música. Além disso, faço parte do setor Juventude da minha diocese. 2 anos atrás, fui convidado a fazer parte da Secretaria do Movimento Paroquial no meu regional, para representar os jovens. Para mim, foi realmente um chamado de Deus muito profundo para um grande amadurecimento e crescimento pessoal e espiritual. Nesse serviço, ajudei a construir 2 encontros do movimento paroquial aqui no regional, onde participaram mais de 100 pessoas, tendo pouca representatividade jovem. Contudo, os jovens que participaram eram protagonistas. E isso despertou em mim um desejo de querer me doar mais, para que cresça o número de jovens do movimento paroquial, tanto no meu regional quanto em todo o Brasil. Logo, pus as mãos no arado e tentei, junto com outras pessoas do movimento, iniciar o trabalho de formação na minha paróquia. O trabalho é muito recente e ainda com poucos frutos, porém continuo firme, na certeza que Deus está guiando tudo. No sudeste da Virgem Aparecida, começo por Minas Gerais, lugar de comida boa, São Paulo é lindo demais. No Rio Cristo Redentor, Espírito Santo os litorais. De Uberlândia, Minas Gerais, diretamente do Brasil, e eu tô aqui para falar para vocês um pouco da minha experiência dentro da comunidade que eu participo, que é na Catedral de Uberaba. Eu participo do Ministério de Música da Pastoral da Juventude, do Serviço ao Altar e junto com os meus pais da Pastoral Familiar. Eu sou muito grata por conhecer o ideal, pois vejo que posso aplicá-lo nas situações que eu vivo dentro da minha comunidade. Seja sendo o primeiro a amar, chegando mais cedo na missa para já deixar tudo preparado, seja vendo Jesus no outro, para colocar Jesus em meio nas nossas celebrações, para que Jesus esteja ainda mais vivo dentro de nós e de nossos irmãos. Conheci o Ideal em 2008
E depois de conhecer o ideal, fui fazendo formações, experiências, e teve um tempo que, quando eu retornei da Mariápolis, eu questionava muito a Deus, né? Com tanta formação, tão cheia do ideal, como partilhar isso, né? E aí eu fui convidada a participar do setor de juventude, que é um setor de diversas expressões juvenil, e foi muito rico, porque eu pude partilhar esse ideal de Chiara, né? Da unidade, do diálogo, que foi um transbordar, assim, sabe? O nosso popular está em Calcaia do Alto, Cotia. Aqui nos inserimos totalmente na paróquia Imaculada Conceição, onde ninguém, nem o pároco, conhecia o movimento dos populares. Hoje somos catequistas da perseverança, ministros da palavra. Procuramos aqui praticar a arte de amar, contando nossas experiências, testemunhando com a vida, criando laços de família, colocando óleo onde falta o amor. Nesse momento que vivemos, de pandemia e isolamento social, sinto que uma das experiências que mais tocam na vida de paróquia é de fazer fortalecer o espírito de comunidade através das mídias digitais. Nesse sentido, passei a partilhar os links com as missas para que as pessoas pudessem participar de suas casas. Mas muitas delas deram um retorno de dificuldade com esse tipo de ferramentas, com essas redes. Então, em chamadas de vídeo, telefonemas, às vezes até bem tarde da noite, passei a ensiná-las a instalar os aplicativos e fazer testes para ver como funcionava. Participar do curso Movimento Paroquial foi um grande presente nesse período de pandemia, pois despertou no meu coração o desejo de continuar servindo a minha paróquia para as atividades que sinto chamada, e também quero continuar levando a palavra de vida na APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Participo do movimento dos focolares e a minha relação com a paróquia, a partir do carisma da unidade, foi sempre quando estive de férias, principalmente perto da minha paróquia natal, estar disponível para as atividades que o pároco propunha. Isso cresceu o nosso relacionamento, também levando o carisma da unidade até ele, a partir desse testemunho, e fazendo esse relacionamento de igreja e de movimento dos focolares. No norte tem o Círio de Nazaré, o Amazonas de gente forte, o Pará cheio de festa, Tocantins novo e de sorte, Rondônia, Roraima e Acre, de cultura é grande porte. A experiência nessa pandemia foi muito gratificante de ajudar a levar o Santíssimo Sacramento e a distribuição dos pães de Santo Antônio para as famílias. Recebemos alimentos que foram doados para as famílias que estavam passando necessidade. E aqui, no extremo norte do Brasil, vivemos um amor concreto ajudando os imigrantes venezuelanos, visitando-nos catequizando em suas casas nesses tempos de pandemia. E semanalmente realizamos um encontro de apenados com o ideal de Chiara com a Associação Portas Abertas. Na rua onde resido foi realizada uma campanha com o tema Quem tem põe, quem não tem tira. Mais de 150 famílias foram ajudadas com esta boa ação. As pessoas que tinham condições doavam os alimentos e as pessoas que não tinham poderiam pegar esses alimentos. A minha experiência me acompanha desde a Semana Mundo Unido, onde eu tive a iniciativa de confeccionar máscaras. Máscaras essas que são destinadas a quem precisa. Isso gerou uma grande onda de amor em minha comunidade, que com ações que mesmo pequenas foram muito significativas. Durante esses dias de quarentena, sem dúvida para mim o que ficou muito forte foi a falta que a Eucaristia me fazia. E fui surpreendida por Deus e pelo pároco de doar um pouco do meu tempo para criar uma página da paróquia e fazer as lives das celebrações. Ganhei um presente de aniversário, pois bem no dia começaram as celebrações, e eu pude agradecer a Deus ali naquele pedaço de corpo consagrado. No dia de Corpus Christi, acompanhei as famílias enfeitarem um altar por onde passaria o Santíssimo. Registrei vários momentos das pessoas e a fé delas me arrepiava. Alguns se ajoelhavam para ver o corpo de Cristo passando, muitos choravam. Então ali falei dentro do coração que por eu estar podendo ir às celebrações, eu comungaria por cada um daqueles que não podiam sair das suas casas nesse tempo. Com o fechamento das escolas devido à pandemia, muitos alunos não têm o mesmo privilégio de participar das aulas online. Portanto, me juntei a uma ação do Movimento dos Focolares, me disponibilizando a oferecer internet, livros e materiais para aqueles que mais precisam, pois se doar pelo próximo é um ato de amor que nos leva a um mundo melhor.
Ramos e Páscoa, fiz a experiência de acompanhar o cortejo com o Santíssimo Sacramento nas ruas da cidade, arrecadando doações de alimentos e roupas destinadas às pessoas em vulnerabilidade social. Foi emocionante ver a fé e a caridade dos paroquianos. Nos empenhamos em visitar famílias carentes da paróquia São João Pia Marta e, percebendo suas necessidades, procuramos possíveis alternativas, além de convidá-las para a vivência da palavra de vida e da arte de amar, alcançando assim diversas famílias. Uma das jovens do nosso grupo estava passando necessidade, pois seu pai estava subempregado. Estávamos todos com muito medo de sair de casa, pois estávamos com medo do vírus. Mas um dos jovens lembrou do pacto de unidade que fazemos todas as vezes antes de começar e terminar nossos encontros. Isso nos inspirou a arrecadar alimentos e ajudar a nossa amiga. Aqui em Benevides Pará, procuramos difundir o carisma da unidade também pelos meios de comunicação, através de uma rádio comunitária existente em nossa cidade, pelo programa Festa no Céu. Pessoas estão recebendo a palavra nas suas casas através de testemunho e músicas. No início da pandemia, a minha avó adoeceu. Estávamos suspeitando que era o Covid. Chamamos o médico imediatamente e foi detectado que não era o Covid. Os dias foram se passando, sua situação foi se agravando. Eu procurei o padre imediatamente. Sentia no meu coração de que a vovó nos deu a vida inteira um grande tesouro e esse tesouro precisava ser devolvido a ela. O padre mandou até nós um ministro que deu a unção dos enfermos e trouxe a Eucaristia para ela. Hoje, a vovó está bem e curada. Uma grande alegria nos invadiu naquele dia. Sentíamos um forte momento de paraíso entre nós. E nesse momento de pandemia, pude fazer uma pequena experiência de fazer ligações para as pessoas que estavam afastadas da comunidade e assim poder fazer a unidade com elas. Sou médica pediatra e durante o período de pandemia me dispus a ajudar a quem precisasse por meio de atendimentos online. Logo meu pároco solicitou que eu atendesse alguns paroquianos e mesmo que este fosse um serviço pago, sabendo da situação econômica de algumas pessoas, eu decidi não cobrar. E eu fiquei feliz em poder servir a paróquia também com a minha profissão. Senti que assim pude multiplicar os dons que Deus me deu para amar mais e servir e ajudar mais a minha comunidade. Já lá no Centro-Oeste tem a capital federal. Seus estados são munidos de gente boa e cultural. Lá tá os três poderes, pois é o núcleo nacional. O movimento paroquial nessa região iniciou-se na cidade de Catalão, em Goiás, em 1978. E em 1999, ele foi estruturado em Brasília e se espalhou para os demais estados. Desde então, a animadora do movimento paroquial tem feito diversas atividades para irradiar o carisma da unidade nas paróquias, como os encontros de palavras de vida, que acontecem mensalmente em 15 pontos de nossa região. Há 10 anos, os Jovens por um Mundo Unido de Brasília têm como atividade um auto de Natal. Ano passado, tivemos a oportunidade de apresentar esse auto em diversas paróquias. 2 dessas apresentações foram em paróquias da minha comunidade. Além de apresentarmos o auto, tivemos a oportunidade de apresentarmos o carisma da unidade para essas pessoas. Foi o primeiro contato dessas pessoas com o ideal, foi um momento muito especial e marcante para todos nós. Uma experiência forte que eu fiz foi na ajuda à criação de um grupo de jovens de uma paróquia em Santa Helena de Goiás. Os jovens líderes vinham a Goiânia e nós passávamos para ele um pouco a formação com a espiritualidade da unidade, de Chiara Lubick, os pontos da arte de amar a todos, amar sem medida, amar até mesmo os inimigos e até mesmo pessoas de outras religiões. Eles pegaram tanto isso que faziam 2 encontros mensais, se reuniam até mesmo com jovens e pessoas sem uma crença religiosa ou até mesmo de outras religiões, e também com essa interferência, essa influência do movimento, eles aumentaram o contato e o diálogo com o pároco e o bispo da regional, de modo que até hoje são muito tocados com a experiência desse grupo. No ano passado, no mês de maio, fomos convidados pelo Padre José, pároco do Sagrado Coração de Jesus, uma paróquia de Valparaíso de Goiás, próxima a Brasília, para fazermos a 3ª formação de pastorais, grupos e movimentos da sua paróquia. Estavam presentes 75 pessoas de 8 movimentos e 7 pastorais. E foi uma tarde muito bonita, de muita receptividade, muita alegria. Nessa ocasião nós vimos o tema de Chiara,
a paixão pela igreja, que foi muito apreciado. Há 10 anos a gente vem ajudando a paróquia na festa de Corpus Christi, que é feito os tapetes nas ruas para a procissão passar. E é muito lindo de se ver e viver a unidade nesse dia. Todo mundo se ajudando, trabalhando em grupo, seja quem participa da paróquia ou não, todos se misturando e trabalhando junto. É cansativo, principalmente aqui, que o sol é muito quente, mas é muito legal e é muito gratificante viver essa experiência. Todos os anos aqui na nossa cidade ocorre a festa de São Francisco de Assis, o santo da paróquia, aqui no caso, e tem uma festa com várias comidas típicas durante a noite, durante uma semana. Então nós, os jovens, junto com todo o corpo do Movimentos Focolares, nos dispõe a ajudá-lo, tanto na arrecadação de alimentos, quanto durante toda a festa com a preparação das comidas, além de, após a festa acabar, a gente pega esse dinheiro e doa todo para a paróquia para ajudá-la nos custos e tudo que é necessário. O Santuário de Santa Paulina decora a região sul, lugar de belezas naturais como as Cataratas de Iguaçu, acolhedores de imigrantes que sempre quebram tabu. Opa! Acabamos de receber o dado da paz aqui no sul do Brasil. Que lado caiu para nós? Foi amar a todos. Aqui no sul, nós jovens paroquianos direcionamos nossa atenção para também os vulneráveis nessa época de pandemia. E nós, seminaristas, todos os finais de semana realizamos nossas atividades pastorais. E nessa ocasião foi designado para acompanhar os vicentinos. Visitando então as famílias, levei a experiência do dado da paz, explicando a arte de amar de Chiara Lubich para as famílias, com o intuito de espalhar a cultura do amor, a fazer das famílias protagonistas do amor, serem os primeiros a amar. Sabendo de tantas famílias necessitadas nesta pandemia, nós jovens demos o nosso sim à paróquia, que nos chamou para a coleta de alimentos e roupas no dia de Corpus Christi. Jesus ia na frente, pelas ruas da cidade, e nós atrás recolhemos as doações. Foi uma experiência inesquecível, muito boa, recolher aqueles alimentos e roupas, dando a vida aos mais vulneráveis da sociedade. Este é o dado da paz daqui de Biporã. Eles me ensinam a arte de amar e viver o evangelho concretamente. O movimento paroquial tem a missão da igreja, que todos sejam um e sempre assim seja. Quando se vive o evangelho, nosso Senhor festeja. Cordel de Eduardo Vicente, com ilustrações de Ângelo Leite, recitado por João Andrade.